Oi, tudo bem? Então, você não vai ter a cura vivendo na doença, né? Mas geralmente é o que acontece. A partir do momento que a gente manifesta uma doença, né? Ou eu manifesto em mim, ou se eu tô convivendo com uma pessoa doente, automaticamente a gente passa a viver na doença, né? Se eu tô Cada vez que eu tenho uma dor, eu tô na doença. Cada vez que eu tenho que tomar um remédio, né? Afinal de contas, eu só tô tomando um remédio porque eu tô com algum problema, né? Então, cada atitude que eu tenho, que eu respondo fisicamente à doença, eu tô reforçando o quadro da doença. E claro que e aí, o difícil justamente é isso, porque a gente precisa tomar providências, a gente precisa fazer coisas para tentar diminuir, né, o quadro. Enfim, e eu tô falando aqui tanto do mais simples quanto do mais grave, né? A gente não pode deixar de fazer o tratamento, deixar de, enfim, fazer o máximo possível de coisas para melhorar. Eu, inclusive, quando tô. Eu não fico doente, né? Mas, por exemplo, coisas do corpo, que pra mim é o que pega, eu não fico doente assim de ter doença em órgão, de ter, eu não tenho gripe, não tenho resfriado, essas coisas. Mas, pra mim, o que pega é eu misturar com alguma coisa assim, de músculo ou articulação, ou tendão. Essa é a minha parada. Então, claro que se eu tô, por exemplo, no joelho, né? Que eu tenho um probleminha, tenho uma coisinha aí no joelho que já tá 95% aí melhor. Mas, claro que quando tá inflamado, por exemplo, se meu joelho inflama, eu vou tentar fazer o máximo possível de coisas, né? Por exemplo, não tento só as vias tradicionais, que seria o quê? Anti-inflamatório. Mas eu coloco gelo, eu coloco pomadinha, aí eu faço ponopono, mentalizo luz verde, enfim, faço uma série de coisas. Mas tudo isso, mesmo que seja energético e funcione, e tudo funciona muito, ainda assim, tudo isso é um reforço de que eu tô com um problema no joelho. É automático. Se eu tomo uma providência para resolver um problema, eu tô reforçando o problema. É automático, entendeu? Então, isso é uma coisa que é o grande responsável, eu diria que é um dos dois, né? Diria que tem dois grandes responsáveis pela perpetuação da doença. Um é a gente não trabalhar o que formou, a vibração que manifestou a doença, enquanto a gente não trabalhar essa vibração, é muito difícil que isso acabe. E para piorar, já tem aquilo sustentando, a gente passa a reforçar o tempo inteiro a doença, o tempo inteiro, com todas as ações que a gente faz para tentar melhorar. E outra coisa que reforça a doença o tempo todo, sentir dor. Cada vez que eu sinto dor, eu não consigo ter uma reação positiva se eu tô sentindo dor, se eu tô com alguma perda, né? Se por exemplo, eu tô, é, sei lá, por exemplo, vamos supor que eu tô sem treinar ainda, né? Tô sem fazer capoeira há muito tempo. E por várias coisas, por várias coisas, mas vamos supor que fosse só pelo joelho, né? É difícil eu sentir alegria por causa disso. É uma pessoa que tá, que não tá podendo fazer suas atividades, uma pessoa que tá acamada, né? Ou então quem tá convivendo com uma pessoa doente e a pessoa e a gente tá vendo ali, ou a pessoa não pode mais ter a sua vida, né? Quem tá convivendo. Isso tudo, isso tudo é reforço da doença, né? Por quê? Se não tivesse, por exemplo, eu tô dando esse exemplo para ficar um pouco mais palpável, né? Vou supor o joelho. Se o meu joelho não tivesse doendo, não tivesse inflamado, por exemplo, não tá, tá? Não tá, mas tô dando um exemplo. Eu não ficaria ali tentando fazer ele melhorar, né? E se eu quero atrair a situação
de estar bem, eu só vou atrair a situação de cura, por exemplo, a situação de não doença, se eu emanar essa vibração. E qual é? Se eu tô 100% bem, eu vou estar me preocupando em fazer alguma coisa para resolver uma questão de saúde que eu não tenho? Não, eu vou pensar em outras coisas. Eu vou fazer outras coisas, né? Assim como, por exemplo, faz muito tempo, né? Eu tô realmente quase boa só fazendo manifestação, tá? Me curei do joelho fazendo tudo isso aqui que eu falo. Mas, e faz mais de ano, nossa, uns 2 anos ou mais, eu acho que ele não inflama. Mas, eu não fico fazendo as mesmas coisas que eu fazia pro joelho, inclusive nem manifestar eu manifesto mais cura pro joelho, porque realmente ele nem me incomoda. Mas eu não fico fazendo tudo que eu fazia pelo joelho para as outras partes do meu corpo que estão funcionando bem. É claro que não. Então, eu acho que a grande sacada é a gente saber que a gente precisa fazer o máximo possível de coisas sim para resolver a nossa questão, o nosso problema, né? A nossa, se for doença, o que for, precisa fazer. Tá? Quanto mais lados, digamos assim, a gente abordar, melhor. Mas a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que tendo consciência de que cada vez que eu tento resolver um problema, eu tô reforçando ele, né? Se eu tenho essa consciência, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a reforçar uma vibração contrária a isso, contrária a reforçar o problema. E isso é totalmente contraintuitivo. Totalmente contraintuitivo. Se eu não tenho conhecimento de como a realidade é criada e de que realidade eu estou criando a partir do que eu emano em cada dia, eu não vou fazer isso. Isso que aqui eu estou falando seria a coisa certa a fazer se eu quero a solução do problema, se eu quero me curar. Então, eu sei que eu tenho uma situação negativa, eu sei que eu tenho uma doença e que ela já foi, que tem vibração negativa sustentando ela. Mas agora eu vou ter que lidar com isso. E esse processo de lidar com isso é mais reforço do negativo. Então, eu vou ter que despender um tempo do meu dia para sentir a sensação de que já está tudo resolvido. E mais ainda, eu vou tentar viver cada dia o máximo possível que eu puder com esse sentimento de que já está tudo resolvido. Não precisa mais. Então, cada vez que tu lembrar de fazer alguma coisa, tem que tomar um remédio, tem não sei o quê, vai lá e toma, ou tem que fazer, botar gelo, ou tem que fazer qualquer coisa que tem que fazer. Ou então, se a pessoa tá convivendo, né, toda enfim, a assessoria aí de conviver com uma pessoa doente. Vai ter que fazer, tem que fazer as coisas. Mas tem que lembrar de sentir a sensação de tipo assim, eu não preciso mais fazer isso, porque isso já acabou. Isso já isso já faz parte do passado. Isso foi uma realidade que eu estava vivendo lá no passado e que agora não precisa mais. Essa vibração, a vibração de hoje, ela vai causar o futuro, né? Vai criar o futuro de amanhã. Se eu tô na vibração de que eu preciso resolver esse problema, de que eu preciso diminuir os sintomas, de que eu preciso me curar, eu vou estar criando um futuro que eu preciso me curar. E se eu preciso me curar de uma doença, logo eu vou ter que ter uma doença. Então, eu vou assim prolongando dia a dia o meu estado de doença ou o estado de doença do outro. Se eu emito a vibração de que não precisa mais, eu não preciso mais fazer isso, eu não preciso mais botar gelo no joelho, eu não preciso mais usar pomadinha anti-inflamatória e nenhuma outra pomadinha, eu não preciso mais porque já tá curado, já tá bom. Essa vibração, ela vai criar esse futuro para mim, de que já tá bom. E
E automaticamente, se já tá bom, se eu não tenho mais doença nenhuma, o que eu tô criando pro meu futuro é a cura. Então, assim, e aí, claro que é difícil. É difícil. E às vezes, se alguém fala isso pra mim, né? Mas falar é fácil. Eu falo, eu que o diga. Eu que o diga. Porque eu já curei uma pessoa, né? E já me curei de várias coisas. E aí tem um truquezinho que. Porque qual é o difícil? É difícil a gente lembrar disso. A gente está tão envolvido no problema, tão envolvido na doença, e o problema, a doença, eles nos absorvem mesmo, né? É o nosso dia a dia, é o que a gente tem que lidar. Não dá para fugir disso. Então, a gente acaba, depois que a gente manifesta uma doença, ou um problema, a gente acaba tendo muito mais gatilhos negativos que nos lembram que o tempo todo, porque é a realidade que a gente está vivendo, do que gatilhos positivos. Então, aí beleza, a pessoa escuta isso e fala, entendi. Aí eu vou passar o dia inteiro agora pensando, tentando sentir essa sensação de que já acabou, que já tá tudo certo, não precisa mais resolver nada. Que é a sensação, tá? Não tô dizendo para abandonar tudo, não é isso. Só que o que que vai acontecer no dia a dia? A pessoa vai ser absorvida pelo negativo e não vai nem lembrar que tinha que vibrar ao contrário. Então, eu comecei a criar gatilhos que me lembrassem que já tá tudo bem. Uma coisa em relação à dor, né? Eu ficava pensando assim, gente, eu nunca lembro de pensar que o joelho já tá bom. Nunca lembro de agradecer pelo. Por quê? Peraí, um parêntese só. Porque quando eu me curei do joelho, eu me curei do joelho sem fazer todo o processo de manifestação que eu faço, geralmente que eu faço para tudo, que é pegar um tempo determinado, por exemplo, 2 meses, 3 meses e trabalhar vibracionalmente naquilo, que é o que eu aconselho. É pegar um tempo determinado e fazer o negócio se movimentar vibracionalmente. Como eu tava com muita demanda, eu tava fazendo para muitas coisas, eu não, eu, e aí e isso leva tempo. Eu falei assim, ó, mais adiante eu vou fazer pro joelho. Só que tava me incomodando, né? Foi isso em 2019. Eu voltei a treinar em casa, voltei a fazer um treininho em casa, e aí o joelho começou a me incomodar. Na verdade, ele tava tão ruim que eu não tinha condição de fazer nada antes. Eu fiquei mais de um ano realmente sem fazer nada. E aí eu comecei a fazer, e aí isso já deu um resultado, e aí eu comecei a fazer o treino em casa. E aí eu não tinha, então assim, eu não tava parando pra sentir, porque se eu faço um cronograma e todo dia, 2, 3 vezes por dia, eu vou parar um tempinho pra emitir a vibração contrária do problema que eu tô vivendo, eu não vou esquecer, né? Afinal de contas, tá ali no meu cronograma, eu vou parar 3 vezes por dia para pensar isso. Então, claro, não vou esquecer. Mas se não tá no meu cronograma, como no caso do joelho não tava, e também, mesmo que a gente pare 2 vezes, 3 vezes por dia para fazer, o resto do dia ele também conta. Quer dizer, eu vou demorar muito mais para manifestar a cura se eu parar 2 vezes por dia só e pensar coisa boa e o resto do dia eu responder a doença, né? Aquela coisa, dar um passo para frente e dois para trás, né? Então, é muito importante a gente mudar mais da metade, pelo menos a metade da vibração. Então, o que que eu pensei? Como eu não me lembrava, como eu não estava fazendo para o joelho, e eu não lembrava de agradecer pelo joelho tá bom, eu só me lembrava do joelho quando ele doía. Eu usei isso como gatilho. Eu falar, cada vez que doer, eu vou lembrar de agradecer por ele não estar mais doendo. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Aí, porque eu tava muito ruim, eu comecei a fazer alguma coisinha pro joelho, bem assim, bem leve, de, de manifestação. Ele começou a dar uma melhorada e eu comecei a treinar. Mas aí, claro, toda vez que eu treinava, que eu fazia, e era um treininho nada, ele doía. E aí eu comecei a fazer esse reforço positivo. Então, cada vez que ele doía, eu lembrava de agradecer por ele não estar mais doendo.
E olha, que coisa besta. Eu fico impressionada como uma coisa tão nada pode dar tanto resultado. Gente, mas a longo prazo, né? A longo não, não longo no sentido de muito. Mas vê só, se eu passar um mês só reagindo à dor, tipo com tristeza, né? Ai, tá doendo, ai, não sei o quê. Se durante esse um mês, toda vez que doer, em vez de eu reagir à dor, eu agradecer pelo joelho não tá mais doendo, me imaginar treinando, ver se isso não tem razão de gerar uma modificação real na vida, né? Aí é uma coisa muito matemática. E aí fica muito claro por que que eu falo que é um processo lógico. Porque falando assim, ah, vou agradecer cada vez que doer, parece uma coisa meio nada a ver. Mas se a gente pensar em um mês, eu deixar de reforçar a doença, deixar de reforçar a dor, para reforçar a cura, é claro que isso vai ter um resultado. Não tem como não ter. O grande lance é que a gente não se propõe a fazer esse trabalho, porque vem a mente racional e fala assim: ah, isso não vai resolver. Capaz que um negocinho desse, eu com esse problemão, e eu tô falando aqui do joelho, que é uma questão bem pequena, assim, vamos dizer, né? Comparando com uma coisa muito maior. Mas aí eu venho aqui dizer que eu fiz a mesma coisa. Claro, né, minha gente? Muita dedicação em reverter vibracionalmente o que eu tava vivendo. Mas aí, assim, eu fiz com o lance do transtorno mental, que é uma coisa giga. Então, assim, funciona pro pequeno e funciona pro grande. Agora, o que não vai resolver é continuar, é já ter a doença manifestada e reagir a isso, só responder à doença dia a dia. Isso só vai reforçando e vai virar uma coisa crônica, perpétua, né? E a gente vai achar, assim, mil desculpa para dizer por que que não curou. Porque aí o médico vai, ah, é porque agora deu essa complicação, porque deu isso, deu aquilo. Porque sim, porque a vibração negativa, se ela está sendo emanada diariamente, ela vai criar fisicamente motivos para a doença continuar. Não tem como. Então, assim, só reagir, só responder à doença, só tentar resolver, vai fortalecer cada vez mais. Então, o lance é esse: fazer o que tem que fazer, porque não dá para deixar de fazer, mas ir compensando essa vibração e botando vibração de cura. Vibração de cura e vibração de cura. Ah, então isso é fundamental. Tem outra coisa que acontece também, que também acaba perpetuando o quadro da doença, tanto na gente quanto no outro, é se acostumar, né? Se acostumar, talvez, vamos supor que agora eu já não tô, eu não fico, descobri lá que eu tenho uma doença ou que a pessoa tem uma doença, aí no início é aquele desespero, né? Depois a gente se acostuma com a situação. A gente já coloca no nosso, já faz o planejamento ali do dia, o negócio, a gente já vai se organizando e a gente se habitua a conviver com aquilo. Isso pode não ser tão nocivo quanto a gente viver preocupado, apavorado o dia inteiro, respondendo à doença. Pode ser que não seja tanto mais negativo, mas se acostumar também não é botar vibração positiva, não é resolver o problema, né? Ao contrário, eu posso me acostumar tanto com um quadro, eu posso me acostumar tanto com uma situação que vai ser uma forma de perpetuar essa situação negativa também. Já está dentro do meu esquema, né? Inclusive, se a gente for pensar nisso que eu falei agora, de se acostumar com a situação, com crianças que são autistas, que têm, enfim, problemas assim, desse tipo, ou que têm, como é? Trofias, que têm esqueci a palavra, meu Deus. Mas enfim, que tem limitações aí físicas e tal. Se a gente não, se a gente se acostuma como antigamente era, né, de decretar que a criança vai ser daquele jeito para sempre e pronto, e que não tem o que fazer, claro, isso vai acabar limitando também. Não vai fazer que não tenha outras possibilidades, né? E no entanto, quando a gente
bota aí a criança, enfim, para desenvolver com outras coisas, numa escola normal, ela tem muito mais melhora do que a criança que foi taxada, carimbada, esse é assim, vai ser assim para sempre e não tem mais como mudar, né? Isso acontece muito com transtorno mental também. É tipo um carimbo, né? Como fizeram com o meu ex, né? Que elas falaram que ele ia ficar daquele jeito para sempre, que ele nunca ia ter condições de morar sozinho, de ter uma autonomia, enfim, de ser uma pessoa normal. E hoje ele é uma pessoa completamente normal. Completamente normal. Inclusive mais normal do que muitos homens, porque hoje ele vive sozinho, tem, né? Vive no canto dele, faz as coisas dele, cuida da roupa, faz comida, faz não sei o quê, tá sozinho. Eu acho que tá sozinho, assim, não tá com ninguém. Então, assim, tá dando conta da vida sozinho. Coisa que se não fosse eu, por exemplo, quando elas falaram isso, a mãe dele acreditou. Então já é mais uma coisa, já é mais uma vibração de que vai continuar assim. Eu já tô construindo o futuro em relação a isso, né? Quando o médico fala, essa doença aqui não tem cura, pronto. Se a gente acredita nisso, acabou com a chance de cura. Acabou? É a mesma coisa com uma criança pequena que fala, essa criança nunca vai fazer isso aqui. E quantos casos a gente vê de pessoas que contrariaram o laudo médico, né? Nesse sentido. E no caso do meu ex, aconteceu isso também, porque segundo eles, ele nunca teria, não voltaria aí às atividades normais. E claro que vibracionalmente, se eu não tivesse feito o que eu fiz, talvez realmente talvez ele nem tivesse, né? Enfim, porque quem manda na porra toda é a vibração. É a vibração. Então, a gente só precisa. A única coisa é que ninguém nos ensina a fazer isso. Mas quando a gente tem conhecimento, é só começar. E não dar ouvidos para essa vozinha racional que vai ficar dizendo: ah, isso não funciona, porque não é da noite pro dia. Então, às vezes a pessoa vai fazer de repente um pouquinho e não vai ter resultado. E claro também que é um trabalho que, enfim, tem todo ali uma vibração negativa de anos, né? Claro que não é fazer uma vez, duas, o negócio vai funcionar, vai mudar tudo, não é isso. Mas é importante a gente saber que é assim que funciona, é um processo físico. Quanto mais vibração, a gente só tem que pensar o que que eu quero. Eu quero mais saúde ou eu quero mais doença? Se eu quero mais saúde, eu preciso vibrar saúde e não doença. Eu preciso viver o meu dia. Eu preciso acordar, eu preciso tomar café, eu preciso almoçar, como se já tivesse tudo resolvido. É simples assim. E isso vai gerar toda a transformação e isso vai trazer o resultado que você quer e precisa que aconteça, né? Dependendo da situação aí, pode ser uma situação infernal, tá? Então, esse é, para mim, o grande. O, a principal. O principal meio de conseguir a cura, falando em termos de doença, é passar o dia inteiro vivendo como se já estivesse curado, como se já estivesse resolvido, tá? Viver um faz de conta, vive um faz de conta. Faz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer tranquilão e vive como se já tivesse tudo resolvido. Beijo!